E aí, Marcos, como fazer que a senzala da institucionalização espírita tenha a sua libertação, né? Como aconteceu aí na história republicana, ainda na história pré-republicana e republicana do Brasil? Essa mesma matriz autoritária, Marcelo, nós também gostamos da ordem, né? Nós somos ordeiros. Eu vou fazer uma observação empírica, é horrível quando você dá um exemplo pessoal, mas é uma observação empírica que eu considero relevante. Nesses últimos 30 anos, passou a ter mais verticalização no espiritismo. A federação passou a se meter mais, as regionais, as federativas regionais, o presidente. Parece que houve mais uma verticalização, aquela coisa de baixo para cima, assim, tinha lá o Centro Espírita, o Marcelo era o presidente, tinha a reunião tal, que o fulano coordena, a reunião tal, e as reuniões ali era meio como se uma federação de reuniões ali que as questões administrativas a casa resolvia. Ali em 2010, naquele centenário do Chico Xavier, eu senti pela primeira vez carta mandada para o Centro Espírita, tem que comemorar, não sei o quê. Eu comecei a ver um tom mais diretivo, e a gente viu isso nesses últimos 15 anos de forma mais intensa. Isso é a discussão também do ethos democrático, do de baixo para cima, entendeu? Quem é que diz o que o centro vai fazer. Aí, quando você tem mais verticalização, você aumenta a dissidência. A pessoa sai, ou vai para outra coisa, vira agnóstico, ou ela monta um outro grupo, né, porque ela também não está sendo contemplada. A democracia não é uma coisa boa ou ruim, ela é uma coisa que tem uma funcionalidade de contemplar as pessoas, contemplar as opiniões, e aquilo ali se acomodar e a gente conseguir funcionar, né? Ela tem o seu papel um plano bem operacional. E aí, quando aquilo fica muito diretivo, muito autoritário, e aí, quando entra essa discussão política, aborda as casas espíritas, e aí você tem pessoa que não pode mais dar palestra, pessoa que não sei o quê, você não pode mais participar da evangelização, e você tem a censura, você tem o patrulhamento, que está dentro da matriz autoritária. Então, assim, essa questão da Casa Grande Senzala, eu vejo muito com essa discussão da casta, né, das duas classes ali, e dentro de uma relação de poder, né, de poder de uma classe sobre outra, né, do velho Marx, e aí ocorrem também, pegando o Gramsci, né, Márcio, né, da forma de se organizar por baixo, né, não só a guerra de movimento, a guerra de posição. Você vai se reorganizar, você vai fazer um ECK, você vai montar um grupo na sua casa para estudar, você vai fazer um canal, que um amigo meu também fez, né? Você não vai também, né? Você vai negociar e fazer conflito, né? Você vai ter resistência nesse processo. É isso que a gente vive hoje. Uma mão que ficou mais de ferro, uma agenda mais diretiva, polarizações, deturpações, e gerou, ao final, dissensões, gerou esvaziamento e alguma coisa, né, Marcelo, que a gente não sabe ainda o que virá, né? Pode ser que a gente surpreenda, venha alguma coisa, inclusive, inesperada. Recentemente, inclusive, a gente publicou no nosso portal um apelo na forma de artigo no sentido da democratização do movimento espírita, né? Porque o espírita do chão de fábrica, ele acha que a organização do espiritismo é algo confederativo, vamos dizer assim, né? É a reunião de centros espíritas que fazem uma liga regional, uma união regional. Essa, por sua vez, faz a federação estadual, e essa federação estadual constrói a federação nacional. Criou-se esse mito, né? E aí você teria na base a democracia plena, na forma de um associado de uma instituição espírita eleger o seu dirigente, esse dirigente poder eleger o presidente da União Regional, os presidentes da União Regional elegerem o presidente da Federação Estadual, e depois o presidente da Federação Estadual eleger o presidente da Federação Nacional, no caso brasileiro, a Federação Espírita Brasileira. Quantos espíritas sabem que isso não é realidade? Quantos espíritas conhecem a fundo o processo? E aí
o nosso telespectador, o nosso vídeo espectador, ele pode estar pensando assim, mas isso é relevante? Sim, é relevante, porque a transformação ela parte efetivamente da participação que só a democracia dá ao processo. E vamos lembrar aqui que a Federação Espírita Brasileira é um grande centro espírita. Quem é que elege o presidente da Federação Espírita Brasileira? Cerca de 90 pessoas num universo, sei lá, aí, quantos espíritas nós temos, segundo o censo? 6 milhões de espíritas, aproximadamente, 8 milhões de espíritas no Brasil. Então, 90 pessoas que são associadas da FEB, que pagam lá o carnezinho todo mês, é que elegem o presidente. Ele não tem nada a ver com os presidentes das federações, não tem nada a ver com os presidentes das ligas e muito menos com o presidente das chamadas instituições espíritas filiadas. E aí você vai, dentro da pergunta do custódio, entendendo por que o grande núcleo, que é o da senzala, continua sendo dominado pela Casa Grande Espírita. E o processo, que vem de longe, vem de 1949, ele se rejuvenesce, ele se retroalimenta, ele constrói novas formas, como essas que o Marcos acabou de dizer, né? Faz-se aí uma grande oitiva dos espíritas para que eles escolham, por exemplo, o tema, ou escolham um determinado logotipo, ou escolham uma imagem que vai representar o espiritismo em relação a determinada efeméride. E a gente acha, na nossa pueril ingenuidade, que isso é a democratização do processo e que a senzala está virando parte do que antes era a Casa Grande Espírita. E essa dificuldade vai permanecendo. E não há como mudar sem ser de dentro para fora, Márcio e Marcos, porque nós já tentamos construir outros movimentos aí pela vida afora. Né? Eu estou próximo aí dos 45 anos de movimento espírita e várias vezes, de dentro para fora, nós tentamos algumas guinadas e não foi possível. De fora para dentro, nós já falamos muito, mas também não construímos nenhum movimento que pudesse ser uma alternativa para esses espíritas, Márcio, que não estão mais indo à casa espírita, para esses espíritas, Marcos, que ficam estupefatos com a ideia de nós estarmos cada vez mais pensando no pós-morte do que pensando na vida efetiva e nos problemas da nossa vida, que o Espiritismo coloca luzes muito importantes e muito interessantes.